get to hear me now. If you get to hear me now. Fala galera, estou aqui para gravar mais um vídeo aula, para o curso Química Definitiva. E o assunto da aula de hoje é um assunto extremamente importante para você que vai fazer o Enem. Então o assunto de hoje é forças intermoleculares ou ligações intermoleculares. Mas antes de começar a aula, eu quero dar um recadinho muito importante para vocês, para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho das notificações, para ficar atento aí aos novos vídeos que eu vou postar. E também deixar um like nessa aula de hoje, se você gostar da aula, beleza? E também me sigam lá no Instagram, vai aparecer aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. O assunto de hoje, é, como eu falei, um assunto extremamente importante. O assunto é ligações intermoleculares. E nós temos aí, dentro das ligações intermoleculares, a ligação dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio, que tinha um termo mais antigo, que era chamado de ponte de hidrogênio. E temos também a ligação íon-dipolo. Então são essas 4 ligações aí intermoleculares. Lembra que em outra aula, uma aula anterior que eu postei aqui no canal, eu falei das ligações interatômicas. Então as ligações interatômicas são aquelas que ocorrem entre átomos, que são as ligações metálica, ligação iônica e ligação covalente. Nessa aula de hoje, a gente vai falar das ligações que ocorrem entre moléculas. Então, a ligação entre uma molécula e outra molécula, beleza? Então, a primeira que eu vou falar aqui é a ligação dipolo induzido. Então, a ligação dipolo induzido ocorre entre moléculas apolares. Por que ela é chamada de dipolo induzido? Lembrando que tem outro termo que pode cair nas provas, que é o quê? Dispersão de London. Então, a ligação dipolo induzido também é chamada de dispersão de London. Nesse caso aqui, eu coloquei uma molécula apolar, porque a ligação ocorre entre moléculas apolares, e coloquei aqui o gás hidrogênio. Então, observa aqui, entre hidrogênio e hidrogênio não há uma diferença de eletronegatividade. Aí, segundo London, ocorria uma dispersão de elétrons mais para um lado, então esse lado ficaria mais negativo, e aqui positivo. Só que esses polos aqui, eles são induzidos, eles são forçados, Então, eles podem mudar constantemente. Então, aqui muda para negativo e aqui para positivo, beleza? Então, essa ligação intermolecular aqui, por ser dipolo induzido e por ocorrer entre moléculas apolares, é uma ligação fraca, Então, ou seja, a ligação de dipolo induzido vai ser uma ligação intermolecular fraca e ocorre entre moléculas apolares. Já a ligação dipolo-dipolo, ou também chamada de dipolo permanente, dipolo permanente, é uma ligação que ocorre, ou força, que ocorre entre moléculas polares. Coloquei aqui 3 moléculas de HCl, e como a molécula de HCl ela é uma molécula polar, então tem os polos bem definidos. O polo aqui negativo, onde está o cloro, positivo, onde estão os hidrogênios, Então aqui positivo. A gente sabe que na química, esses polos opostos vão se atrair. Então aqui, esse negativo aqui vai atrair o positivo e vice-versa. Então, como tem uma diferença de eletronegatividade entre o átomo de cloro dessa molécula e o átomo de hidrogênio dessa outra molécula, essa ligação aqui ela é mais forte do que a dipolo induzido. Então a atração aqui ela é maior porque tem uma diferença de eletronegatividade. Aqui não, como não há diferença de eletronegatividade, então a atração ela é menor. Ok? E por que é chamado de dipolo permanente? Esses polos não vão mudar. Então, onde está o hidrogênio é o polo positivo, onde está o cloro é o polo negativo. Isso não muda, porque o cloro é mais eletronegativo, por isso que fica com um polo negativo, e esse indivíduo é mais eletropositivo, por isso que vai ficar com polo positivo. Então, a gente está falando aqui de ligações entre moléculas, beleza? Se perguntasse a ligação entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro, dentro da molécula vai ser uma ligação covalente.
porque há compartilhamento de elétrons. Mas a ligação entre uma molécula e outra, nesse caso aqui, vai ser dipolo permanente. Temos aqui também a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio também é uma dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, só que mais forte, porque há uma diferença de eletronegatividade maior. Então, essa ligação de hidrogênio ocorre quando o hidrogênio está ligado a FON. Quem é FON, professor? São os elementos mais eletronegativos. Então, a gente vai ter o flúor, né? Oxigênio, o oxigênio, e temos o querido nitrogênio, né? Então temos aqui o querido nitrogênio. Então esses indivíduos aqui, eles são os indivíduos mais eletronegativos da tabela periódica, né? Então quando o hidrogênio de uma molécula está ligado a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio de outra molécula, aí a gente vai classificar essa ligação como ligação de hidrogênio, beleza? Então só ocorre quando o hidrogênio estiver ligado a FON. Não esqueça disso, viu, pessoal? Coloquei um exemplo aqui, ó, para ficar mais claro, né? Coloquei aqui a molécula de água. Então, se você pegar um copo com água, você não tem só uma molécula de água, você vai ter milhares ou milhões de moléculas de água dentro daquele recipiente ali com a substância. Então, a atração entre uma molécula de água e outra vai ser uma força, né, ou ligação de hidrogênio. Por quê? Aqui observa o seguinte, o hidrogênio aqui ele tem o polo positivo, o oxigênio dessa outra molécula de água, o polo negativo, né? Então, como o hidrogênio dessa molécula de água está ligado ao oxigênio da outra molécula, a ligação aqui vai ser uma ligação de hidrogênio, ok? Ligação de hidrogênio. Dessas aqui que eu citei, né, até então, a mais forte é a ligação de hidrogênio, porque há uma diferença de eletronegatividade maior entre as moléculas. Bom, e para finalizar essa aula, né, a gente vai falar da ligação íon-dipolo, né? Ligação íon-dipolo também é muito cobrada aí na prova do Enem. Então, essa ligação íon-dipolo, né, ela vai ocorrer entre uma molécula polar e um íon, né? Eu coloquei um exemplo aqui do cloreto de magnésio reagindo com a água, né? E na solução aqui a gente vai ter, observa o seguinte, que o cátion, né, que é o íon positivo, ele se aproxima aqui do polo negativo da água, né? Então essa ligação vai ocorrer entre uma molécula polar e um íon, né, que pode ser um cátion, que é o íon positivo, ou um ânion, que é o íon negativo. Então, nesse caso aqui, o oxigênio, né, ele vai ter pares de elétrons livres ou pares de elétrons não ligantes. E aqui ele vai ter o polo negativo, que vai se aproximar do polo positivo aqui do cátion. Belezinha? Então, essa é a ligação íon-dipolo. E aqui vocês observam também que a diferença de eletronegatividade é muito grande. Então, a atração aqui é muito forte, né, entre o íon e aqui o polo negativo da água. Então, questão de força das ligações, né, intermoleculares, a gente vai ter ordem crescente, né? Nós temos a ligação dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio e ligação íon-dipolo. E essas forças intermoleculares, né, elas vão influenciar na temperatura de fusão e ebulição, né? Então, ou seja, aquelas que têm uma ligação dipolo induzido, eles vão ter um ponto de fusão e ebulição mais baixo, né? Se comparado com uma molécula que tem uma ligação de hidrogênio. Então, ou seja, essas forças intermoleculares vão influenciar na temperatura de fusão e ebulição. Claro que tem outros fatores que também influenciam na temperatura de fusão e ebulição da molécula, como o peso, né, da molécula, isso vai influenciar também, mas um fator muito importante também vai ser as forças intermoleculares. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da aula. Se tiver gostado dessa aula, não esqueçam de deixar aquele like e um forte abraço e até a próxima.